Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Nessa tarde maravilhosa, eu quero que vocês meditem o que será dito aqui. Se o que será dito aqui é feito na sua igreja. Teve um pastor que telefonou para mim e disse a mim que tinha uma igreja muito grande, muito bonita, muito rica. E os irmãos cuidavam da igreja como nunca. Ele não se preocupava com nada da igreja, ele não se preocupava com a limpeza da igreja e ninguém cobrava a ele nada. De repente, ele proibiu de as pessoas assistir o meu DVD. E a igreja foi ficando vazia, foi ficando vazia, foi ficando vazia. E o dízimo acabou, ele não teve como pagar o aluguel mais. De repente, ele começou a pegar as pertences das igrejas, os bancos, as cadeiras, o som, o ar-condicionado, os filtros. Ele pegou essas coisas para poder levar. Os irmãos que moravam ali junto falaram, não, pastor, você não vai levar não, pastor. Esse aqui eu ajudei com dízimo. Ali o outro ajudou com dízimo. Eu ajudei com dízimo. Terminou aquela multidão, eu dizendo, fique para vocês realmente que vocês ajudaram com dízimo todo esse crescimento que eu tive. Mas não adianta eu ter uma igreja grande e vazia. E o tempo passou, eu já tinha me candidato para político 3 vezes e tinha perdido. Ele me falou por telefone. Ele disse que, a mulher dele fez, você não sabe trabalhar mais, você já está de idade, você só sabe pregar o evangelho, por que você não faz o que aquele homem fez? O amor. Eu abri uma igreja humilde e simples e passei a praticar o amor. Os dízimos e as ofertas que entravam, eu dividia com as ovelhas. E de repente, sempre um empresário na minha igreja, humilde e simples. E de repente ele me chamou, depois de um bom tempo ele indo lá, ele me deu um cheque alto. Ele fez, toma o cheque aqui para você fazer a igreja. Eu peguei aquele cheque e fiquei pensativo e disse, eu não vou fazer a igreja não. Eu reuni os irmãos e disse, eu recebi uma grande fortuna, uma grande bênção do Senhor, que o empresário deu aqui. E eu preciso repartir para vocês que eu não fazia isso antes. Um saiu avisando ao outro, um saiu avisando ao outro. Aqueles irmãos que não iam mais nas igrejas, passou a avisar, eles ficaram curiosos, porque eu nunca fiz isso na igreja. Reuniu todo mundo. Eu disse, então X aqui na igreja. Aí de repente uma irmã pediu a oportunidade. E disse, pastor, sabe por que eu saí da igreja, pastor? Porque meu marido brigava comigo, que eu deixava a igreja toda limpinha, toda bonitinha, mas a minha casa era suja, a minha casa era imunda, o meu banheiro não era limpo como eu fazia na igreja, a minha torneira não era limpa como eu fazia na igreja, a cantina da igreja era limpinha, mas a minha cozinha, que é a minha cantina, não andava assim. E meu marido falou, e meus olhos foram abertos, porque quando chovia na minha casa tinha goteira. E durante o tempo de crise, meu marido dizia, você faz tanta coisa para fazer a igreja bonita, a igreja é linda, mas nunca vem o pastor para reformar, no mínimo tapar a goteira de nossa casa, já que você é dizimista fiel. Aqui na minha casa, pastor, tinha 3 pessoas que dizimavam e ofertavam. Eu dizimava e ofertava direto, mas nunca nós teve condições de bater uma laje. E eu dizimava ao Senhor e não recebia de volta do Senhor, porque Deus queria abrir os meus olhos. Eu passei a não dar mais para a igreja, e aquele dízimo que aquelas 3 pessoas davam para a igreja, nós reunimos e batemos a nossa laje e fizemos a casa de nossa filha em cima. Por que Deus nos abençoou? Porque depois que eu passei a não dizimar mais nas igrejas, porque Deus queria abrir os meus olhos através daquela palavra que diz assim, muito segue a doutrina de homem e acha que é a doutrina de Deus. E aquela palavra também que diz assim, que surgirão falsos pastores, presbíteros e diáconos, se possível, enganaria muitos, até os escolhidos. Os meus olhos foram abertos, pastor, e eu abri o meu olho. De repente, passou uns tempos, surgiu um empresário, e o empresário ia sempre na minha igreja, e o empresário chegou para mim, me chamou e disse assim, eu vi Deus na sua igreja, e me deu um cheque bom. Eu passei a pegar esse cheque, e reuni os irmãos, mandei chamar, reuni os irmãos, e passei a reformar a casa de um pobre, reformava o banheiro, reformava a cozinha. Aquele que morava de aluguel, eu comprei um terreno, fiz a casinha. Outro que morava de aluguel, eu comprei o terreno, fiz uma casinha. Eu fiz vários dias. Os irmãos que não tinham os móveis ruins, eu comprei os móveis bons e comecei a fazer o amor. Agora, irmão Wilson, a minha casa está farta e a casa da minha ovelha está farta. Agora, os pregadores que eu chamo para pregar na minha igreja dizem assim, por que você está com essa igreja tão humilde e sua igreja é tão cheia? Ele fez assim, eu prefiro estar com minha igreja humilde, mas a casa das minhas ovelhas bonita, porque é a mensagem que fala pregadores de rosas, prega os espinhos também. Se eu não cuidar das ovelhas que Deus me deu para cuidar, como eu vou entrar no céu?
Eu agora faço amor, irmão Wilson. Todo mês o dinheiro que entra, eu participo para minhas ovelhas. E agora eu quero que você preste atenção. Edileuza e outros. Se o seu pastor faz isso, em nome de Jesus, amém.